Você já deixou de fazer algo que queria muito pelo medo de sair da sua zona conhecida? Aquela zona que a gente chama de zona de conforto, mas de zona de conforto não tem nada. Já deixou de ir atrás dos seus sonhos e colocá-los em prática por medo do que iriam falar? Então, vamos conversar um pouco sobre isso? Ei, gente, tudo bem? Eu estou a Clarice e esse é mais um episódio do Reconectar-se, um podcast sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E hoje a gente vai falar sobre medo e começos. O primeiro episódio do ano não poderia ser sobre outro tema, né? Começos. Os começos costumam assustar, porque eles nos tiram da zona do que a gente já conhece, nos forçam a fazer algo novo, aprender algo novo. Inclusive, eu dei vida a esse podcast apesar do medo. Como qualquer pessoa, eu também tive medo. Esse sonho ficou na gaveta por meses. Depois, quando eu decidi que iria encarar realmente, que iria iniciar, eu senti medo. Medo de que rissem, de que me julgassem, de que achassem minha voz infantil demais e não me levassem a sério. E eu juro que eu tenho 29 anos. Isso fez com que eu passasse um dia inteirinho tentando gravar o primeiro episódio. E eu sempre encontrava alguma falha, nunca estava bom o suficiente. Até que eu percebi que eu tinha me desprendido da razão de ser do podcast, que era levar reflexões envolvendo autoconhecimento para outras pessoas. E eu estava focando em ter aprovação alheia. E é isso que acontece quando a gente deixa o medo dominar. Ou a gente paralisa, ou acaba fazendo algo de forma muito mecanizada, deixando de lado o sentido daquilo. E a gente começa a agir pensando no que esperam de nós, no que a gente pode fazer para ser aceito. Mas nisso, o propósito da ação, do sonho, do objetivo, ficou esquecido. Eu parei, refleti sobre isso e decidi que ia fazer do meu jeito, como eu me sentia confortável e me lembrei de que, tudo bem, não estaria perfeito, mas teria sido feito de coração, com a minha cara realmente, e que aos poucos, com a prática, é que eu iria melhorar nisso. E o mais importante era a mensagem que eu queria levar, e que era o objetivo. Então, eu estou contando tudo isso para dizer o óbvio. Mas a gente esquece muitas vezes, né, que todos nós sentimos medo de iniciar algo novo. O medo surge toda vez que a gente vai caminhar rumo a algum sonho, quando a gente vai sair da zona do que a gente já conhece. Todo mundo sente isso. Nós somos acostumados a estar no controle, né? A gente aprende que estar no controle é algo bom. E se pegar diante do novo, do desconhecido, diante de uma situação totalmente vulnerável e sem certezas concretas, é assustador realmente. Mas olha, a gente não tem controle de tudo. A vida está acontecendo o tempo todo. E quanto antes a gente aceita e integra isso, mais fácil caminhar fica. E sim, a gente tem que se planejar, se organizar, fazer nosso melhor ali com o que dá no momento. Mas lembrando que a gente não tem o controle de tudo. Lembrando de confiar, de soltar, de entregar. Lembrando de fazer o que puder naquela hora ali e de que isso é o suficiente. Porque a gente quer que o nosso início em algo seja perfeito. Mas, olha, esse padrão de perfeição é inalcançável, porque a perfeição simplesmente não existe. Sempre haverá o que melhorar. Mas se a gente não der o primeiro passo, estaremos a cada dia um dia mais longe de realizar o que a gente realmente quer. E é na prática, agindo, movimentando, que a gente aprende. É na prática que vamos melhorando. E, inclusive, é na prática que vamos nos conhecendo e encontrando o nosso próprio jeito de fazer aquilo. A gente nunca vai estar pronto até começar. Esse estado de estar pronto não existe. A gente começa com o que a gente tem. E sim, pode ser desconfortável demais iniciar algo. A gente costuma chamar o momento atual de zona de conforto, né? Porque é um lugar em que a gente está acostumado. A gente já conhece, seja bom ou ruim. E a retirada dali pode ser sim nada confortável, mas a longo prazo, o que você acha que vai te dar mais desconforto? Continuar na inércia, sem aprender, sem construir nada do que quer, sem movimentar? Ou se mexer e mesmo com os tombos que você vai levar pelo caminho, porque você vai, todos levamos, mas você vai saber que você está andando, agindo e fazendo o melhor que você pode pelos seus sonhos. E sim, talvez algumas pessoas realmente te julguem, talvez até riam mesmo de você, mas e daí? Você vai abandonar os seus sonhos porque uma pessoa, em vez de estar cuidando da vida dela, está gastando tempo e energia rindo de você? Você vai deixar de criar a vida que você realmente quer porque alguém está passando a dela comentando da vida do outro?
Quando a gente deixa de fazer o que a gente quer porque alguém pode rir, ou quando a gente muda nosso jeito de fazer para que esse alguém não ria, no fim a gente está anulando a nossa própria essência, a nossa verdade. A gente está ajustando aos julgamentos dos outros, mas no final não são esses outros que vão colher a consequência disso, e sim você mesmo. Então, lembre-se que no fim, quem mais perde é você. Perde por não colocar seus sonhos no mundo, perde por não construir a vida que você deseja. E o mundo também perde, porque cada um tem seus dons, seus objetivos de coração mesmo, de alma, sabe? E quando você deixa de colocar o seu no mundo, ele também perde uma luz. Então, pense nas coisas maravilhosas que você vai aprender durante o processo, nos lugares e pessoas que você vai conhecer, na vida que você estará construindo. Porque isso tudo só poderá acontecer se você se movimentar. E a gente se prende tanto ao medo do que os outros vão pensar, do que pode acontecer de pior, num ciclo de pensamentos catastróficos, que a gente esquece, inclusive, de refletir sobre a probabilidade e evidência de que isso realmente possa acontecer. O nosso corpo todo, a nossa mente, entram em um estado de alerta, de perigo, e a gente esquece de verificar a procedência do medo que causou isso tudo. A gente não parte para a próxima etapa, que é se perguntar: existe realmente alguma evidência de que isso vai acontecer? Em geral, não tem. E você pode até ir além e se questionar, ok, mas e se esse medo se concretizar? O que de fato acontece? Nesse pior cenário que eu imagino, o que acontece? Isso realmente impacta a minha vida? Mas se sim, como eu poderei resolver? O que eu posso fazer se isso acontecer? E perguntar isso também faz parte do planejamento. Ajuda a trazer um senso maior de segurança, né, de ordem. E uma última pergunta para se fazer é: o que a versão futura de si que você sonha pensaria disso? Quando o medo bater forte, questione-se: o que a minha melhor versão faria agora? Sabe aquela versão mais emocionalmente estável, realizada e feliz que você imagina de si? Então, essa aí. O que ela faria diante dessa situação? E faça isso. E é isso. Claro que a gente tem que trabalhar a fundo na raiz desse medo, né? No que causa realmente esse medo na gente, o que está por trás disso. E é um trabalho diário, não é do momento e pronto, você resolveu e nunca mais vai ter isso. Não, é um trabalho diário de vida mesmo. Mas eu espero que essa reflexão tenha te ajudado a repensar os passos que você não dá, os projetos que não inicia por medo e que você possa começar a se movimentar rumo ao que você veio criar aqui nessa vida, com planejamento, com organização, com calma, não se jogando do nada em tudo. Planejando, organizando, mas agindo também com o que você tem nesse momento, porque a gente precisa disso. E muito, muito obrigada de coração por ter escutado até aqui e até o próximo episódio.